Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos, tanto os que estão aqui, quanto os que estão em casa. A gente pede perdão pelo atraso, mas ao ver a tecnologia, a internet acabam nos atrasando, influenciando nisso, esse atraso. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e a gente não vai deixar de cultuá-lo, glorificá-lo por causa desses pequenos problemas, né? Vai ter um grupo de oração agora, então alguns irmãos têm alguns pedidos. Eu vou encerrar aqui, e em seguida eu continuidade do culto, que hoje é culto de missões. Então, que o Senhor nos ensine, que nos ensinou bastante hoje pela manhã, e continue nos ensinando sobre missões, nesse caminho. Certo? Então, vamos ter esse tempo de oração, e em seguida eu encerro. Vamos começar. São Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos voltar aqui para o culto ao Senhor. E nesse tempo, Pai, onde podemos reunir para orar, seja com os irmãos e irmãs que estão aqui, ou pensando também os que estão em casa. Quero pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos irmãos, especialmente agora, lembrando seminaristas, Pai. Posso cada vez mais, ó Deus, jovem que tem separado a vida para se preparar e servir ao Senhor. Eu quero lembrar dele agora, Pai. Eu sabemos as implicações e circunstâncias de toda a sua vida, mas lembramos, ó Deus, não só o preparo dele no seminário, a necessidade que ele tem, ó Deus, do seu sustento, dar conta das tarefas como seminarista, mas também as suas necessidades familiares, lembrando do Gabriel, lembrando da Edileuza, ao pai, lembrando de seu pai também, da sua família de maneira geral. Eu quero suplicar pelo nosso irmão. Lembro também, Senhor, a Ana está ali, ó Deus, como uma família missionária que integralmente serve ao Senhor, mas também para se preparar melhor ainda para te servir. Abençoe, Senhor, a vida dela, a vida da Gabi, da mesma forma. Ó Deus, que tem dedicado esse ano para se preparar, para conhecer mais o Senhor, através do seminário, através dos estudos. O Senhor dê a ela sabedoria, habilidades para dar conta das suas tarefas e também o sustento necessário para ter suprido a vida dela ali. Abençoa também a Iólia, que mesmo não estando no seminário, mas tem uma carga de estudo, tarefa do seminário. É o último ano, tem tantas coisas que ela precisa cumprir. O Senhor dê para ela sabedoria, dê para ela, ó Deus, condições de administrar o seu tempo, mesmo sem ter a cobrança de um professor perto. E isso, com certeza, ainda dificulta mais. Peço que tu abençoe esses irmãos tão queridos. Abençoa também a família cívica, o ministério, ó Deus, na vida deles, sustento, na saúde, assim como o pastor Alex, a Beth, as meninas também, o Pai, seja com elas. Abençoa a Carol, ó Deus, missionária, servindo no contexto do seminário, no contexto do colégio.
assim também como a Pati, ó Deus, sei com essas jovens missionárias, ó Deus, que têm dedicado a vida a servir ao Senhor. Abençoa, nós intercedemos por esses irmãos e por essas circunstâncias em torno deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando estou lá na frente daquela congregação, quero muito agradecer ao Senhor pela oportunidade de fazer o nosso irmão Pai, que muito claro, deslocar na casa, todo mundo. A gente pediu que eu poderosamente pesquisar, mas olhar em aulas possam alcançar ao redor da minha escola, as pessoas que estão recebendo o salão, que aquele trabalho feito para a glória e o nome da saúde do da saúde para ele, para que eles estejam ali com aqueles irmãos, sendo bem, Pai, para que eles não possam ter grandes cooperadores ali no meio, a pessoa grandemente qualificada, e muito breve possam ter uma breve jovem. Eu creio que pode fazer grandes coisas. Peço que o Senhor, que sei que o Senhor ouve as nossas orações. Em nome de Jesus. Senhor Deus, ainda em oração, Senhor, quero colocar diante de Ti a vida de alguns irmãos que têm passado alguma necessidade de saúde física, Senhor. Eu coloco diante do Senhor a vida do pastor Elcio, da irmã Fátima, da Clécia, Senhor, que tem sua saúde debilitada, mas é tão bom ver que o Senhor cuida deles, tem suprido suas necessidades e o Senhor tem os mantido fiel a Ti, Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Eu continuo rogando ao Senhor a tua bênção, o teu cuidado na vida desses irmãos. Assim também te peço pela irmã Josina, Pai amado, que tem passado pelo tratamento na coluna e também tem essas dificuldades auditivas. Se eu posso estar suprindo sua necessidade, cuidando dela, Senhor, e dando os recursos necessários para ela cuidar da saúde dela, Deus amado. Peço também pelo irmão Chiquinho, que está no processo de espera pela cirurgia, Senhor amado, eu não sei qual cirurgia é, mas tu sabes. Eu sei que tu pode curá-lo, Senhor, mas eu tua vontade que ele passe pela cirurgia, que tudo venha correr bem e que o Senhor realmente cuide da vida do nosso irmão, Pai. Eu te peço também pela recuperação, Deus amado, do Lenias, que fez cirurgia do vesícula, e também a minha mãe, que fez cirurgia do olho. Eu te peço que você esteja cuidando dele, ajudando eles na recuperação, a realmente se tratarem com cuidado para que não venha ocorrer nenhuma sequela, Senhor, negativa, Deus amado. Assim, eu oro por esses irmãos, grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito já na vida deles, e certa de que o Senhor vai cuidar deles, porque são teus filhos, Pai amado. Assim eu oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estamos no culto de missões e quero iniciar lendo um texto que a Raquel leu de manhã, e é claro que muitas vezes a gente já leu os Salmos, e esse texto realmente me saltou aos olhos de manhã que ela leu, e eu quero repetir aqui, né? O Salmo 22, versículo 27 e 28. Salmo 22, 27 e 28. A minha versão é a ARA, a atualizada, revista atualizada, diz o seguinte: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Então, é incrível ver que desde aqui, desde o Antigo Testamento, a visão final de Deus é toda a terra se rendendo a ele. É claro que nem todos serão salvos, mas todos vão reconhecer que ele é rei, que ele é Senhor. Todos vão ouvir do Evangelho, todos vão saber que ele é rei, que ele é o único Deus verdadeiro.
E Deus nos dá o privilégio de fazer parte disso, orando, contribuindo, indo. E a igreja que essa vida, eu louvo ao Senhor, porque a nossa igreja é tão envolvida com missões, tem ouvido de missões desde o seu berço, com o seu Ricardo, que a gente possa continuar, não porque tem missionários aqui dentro, não porque a igreja surgiu no meio missionário, mas porque o Senhor nos manda cumprir isso, porque desde o Gênesis, desde a queda, o Senhor já tem preparado a redenção e a salvação para os perdidos. E a gente era perdido e hoje é salvo pela graça. Louvado seja o Senhor por isso. Hoje a gente vai estar vendo agora à noite um pouco mais sobre Moçambique, né? Para quem teve de manhã, viu a missionária falando aqui, foi realmente algo fantástico, algo animador. E com certeza quem viu ela falando de manhã seu testemunho saiu aqui mais animado, eu digo por mim, né? Em cumprir realmente o vídeo do Senhor, em orar por missões, em se envolver e também na caminhada na fé, permanecer os fiéis. Então, agora a gente vai ver mais um pouco sobre Moçambique, não exatamente sobre a missionária, o que ela faz, mas sobre o país Moçambique, né? Como ela, como a religião e tudo mais. Mas que o Senhor nos abençoe e incomode nosso coração para continuar orando por esse país que precisa do Senhor, precisa do Evangelho, certo? Agora eu vou passar para o louvor, meu Deus. Boa noite, igreja. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar esse Deus poderoso, esse Deus que tem mostrado essa tão grande salvação. Eu louvo tanto ao Senhor, porque nós reconhecemos Deus como Senhor e como Salvador. Precisamos orar, né? Quando eu ouço de missões, eu hoje saí daqui com o Elcio falando. Elcio, eu realmente louvo a Deus pela vida dessas pessoas que saem daqui, aquela irmã sozinha, né? Ela com tudo esse Moçambique. E eu acho muita coragem, como Deus capacita a pessoa. Eu não tenho coragem, eu sou muito medrosa, sou muito para sair, para fazer uma coisa. Porque Deus chama mesmo aquele que ele quer, né? E é tão lindo, é tão importante a gente cooperar, a gente orar por essas pessoas e louvar o Senhor, como Ele chama, como Ele capacita. Vamos cantar, tu não és o Deus criado por nossas mãos. Vamos dizer isso do Senhor, nem Deus que é dependente do homem mortal. Vamos cantar dizendo isso ao Senhor. Não és o Deus
Hoje, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. E quando a gente está bem, quando está tudo bem, Ana, Deus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando as coisas começam a dar errado, é difícil naquela hora a gente ter a fé de saber que Ele está lá. Mas Ele está, tendo os nossos dias bons ou maus, Ele está conosco. Até a consumação. Louvado seja Deus. Amém. Então, vamos ver um pouco sobre Moçambique, né? Algumas informações sobre o país. Essa bandeira de Moçambique, para da Teixeira, né? Ficou meio diferente, mas ela é verde, vermelho e preto. Aqui é vermelho, aqui é preto, verde e aqui é amarelo. Amarelo, isso. Então, essa é a bandeira de Moçambique. Aqui, ó, Moçambique fica do lado leste do continente africano. De geografia, eu estudei para falar para os irmãos, tá? Porque eu não sou muito boa em geografia. Mas aqui Moçambique do lado leste é do africano, né? Mais para o lado do sul também. E comparado ao Brasil, ele é bem pequeno, né? Então, olha aqui, ó. Então, esse país aqui de Moçambique. A capital é Maputo, idioma assim, o português, que nem ela falou, né? De manhã fala português, mas tem também dialetos. E a missionária de manhã, pesquisando também, como a irmã fala,
tem entre 30 a 40 dialetos, ou seja, dentro desse país. Então, existem mais, digamos assim, 33 idiomas, entre 30 e 40 idiomas dentro desse país, né? Então, as religiões predominantes são o catolicismo, crenças tradicionais, que são semelhantes à Umbanda, né? A gente conhece um pouco desse lado, aqui no Brasil por esse nome. Tem o islamismo lá também, 16%. Tem os protestantes, que seriam os nós, cristãos, protestantes, 12% apenas. 61 etnias dentro do país de Moçambique. Então, imagina só, é como se fosse 61 tipos de raça mesmo, né? Dentro de um país só. Então, aqui a gente tem o sul, sudeste, norte, nordeste já é diferente. Imagina ter 61 etnias, cada um com seu jeito, cultura, dentro de um só país, né? Infelizmente, a África do Sul não foi dividida de acordo com as suas etnias, mas de acordo com a colonização que eles tiveram, e acabou misturando tudo, né? Então, a maioria da população vive em área rural, 61% vive em área rural, então vivem da agricultura, né? E 38%, quase, eu acho que 50%, né? Só mais 12% para ser metade da população. Então, 38% é subnutrido, ou seja, passa fome. E conforme a missionária testemunhou, muitas crianças onde ela vive têm apenas uma refeição por dia, que é um mingau, uma papa, né, do milho branco, que ela falou, e com uma xícara de chá. Eu achei interessante, pensando em casa, que quem quiser crescer, acredite, mas eu estou fazendo uma dieta, né, por causa do meu estômago. Daí eu tomando chá. Eu uso um sachê para uma xícara de chá e às vezes eu acho fraco, assim, tipo de camomila, assim, mais fraquinho. Imagina só um sachê desse para 3 xícaras de chá, né? Para alimentar uma família, talvez, né? A gente não sabe como. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu uso um sachê para mim, e às vezes acho fraco, imagina dividir ainda mais para 3 pessoas ou mais, quem sabe, né? Então, a situação de Moçambique realmente é muito precária, a gente não tem noção do que é isso, como a missionária falou. Eu não tenho noção do que é ser subnutrido, do que é passar uma necessidade. Eu estou tentando comer menos, e só um pouquinho menos do que eu como. Já estou sentindo dificuldade, imagina só, para comer só uma vez por dia. Então, é uma situação realmente, socialmente, é precária, né? Mas a gente olhando também para o lado espiritual, também é precário, e esse principalmente é a maior dificuldade, né? A precariedade espiritual do país. E é claro que quando o Evangelho vem, ele transforma isso também a sociedade, transforma essa área social. A gente vê que quando o Evangelho chega em aldeias indígenas, como eu vou dizer, uma aldeia que é totalmente suja e realmente meio largada, os indígenas que se converteram já se tornaram mais limpos, mais cuidadosos, com a própria saúde também. Então, o Evangelho transforma essa área social. Então, Moçambique, além dessa fragilidade social, precisa do Evangelho para transformar o espírito e o físico também das pessoas lá. Próximo. Essa é a missionária, Sulamita, que está hoje de manhã, para quem não viu. Ela está há 10 anos em Moçambique, né? Diz que vai fazer 11 anos em Moçambique agora, final do ano. Ela é missionária da APEC, tem 68 anos, e quando eu vejo uma missionária dessa idade, assim, servindo num país que é de difícil acesso, de difícil condição de viver, a gente tem que orar por ela, porque ela tem pedidos de saúde, ela não falou aqui, mas quando a Raquel me mandou e eu li, vendo ela hoje, fiquei pensando, nossa, ela não parece. Ela está tratando de triglicerídeos, está tratando de pressão alta, questão de tireoide, então ela tem problemas de saúde. Vou tirar a máscara, tá? Fica assim, aqui dentro.
ela tem problemas de saúde, mas ainda assim está servindo o Senhor. E eu pensei, meu Deus, eu estou tão bem de saúde, o máximo que eu tenho é uma dor de estômago, e quantas vezes, uma preguiça, às vezes me deixa fazer algo para servir o Senhor, né? E ela, com todo o problema de saúde que ela tem, ela está servindo ao Senhor num país longe do país original dela, mas ela serve com alegria. Quem viu ela hoje de manhã não viu que ela tem alegria de servir ao Senhor e compartilhar o Evangelho. E ela disse, né, ela nem sabe mais quanto tempo de ministério tem, mas ela disse que é mais de 30, né? Então, é uma vida inteira servindo ao Senhor, não só em Moçambique, né, ela serviu aqui no Brasil também, mas esses mais de 30 anos, 30, assim, ela tem servido 10, 11 anos em Moçambique, né? Então, louvado seja o Senhor, porque Ele tem levantado pessoas para servir Ele lá. Para quem não sabe, tem um casal aqui no PB, também de moçambicanos, que estão se preparando para servir em Moçambique. Tem o Palavra da Vida em Moçambique, que trabalha com a juventude lá. Então, o Senhor tem levantado pessoas para servir a Ele, para falar do Evangelho, para proclamar o Evangelho nesse país. Então, a gente deve louvar o Senhor pela vida da missionária Sulamita e orar por ela também, continuar orando para que o Senhor fortaleça ela, continue usando a vida dela, né? Ela tem que retornar para lá, mas tem que pagar um documento também. Então, a gente vai estar orando por ela nesse momento. Eu quero chamar o Geraldo para orar por ela. Você pode orar daí também. Senhor Deus e Pai, aquele diante do Senhor nos colocamos, perdão, Pai, Deus, por instituição, e requer de nós santidade. Deus, muito obrigado por esse velho, Deus, relacionados com o Senhor, Deus, participar em culto ao Senhor, Pai, da oração, Deus, sermos confiados, Deus, ser o Senhor conforme a sua vontade. Deus amado, neste momento, queremos apresentar ao Senhor um grande privilégio para poder conhecer, para só poder falar, Senhor, para tão ávida, tão disposta, Senhor, a servir ao Senhor, Deus. Pai, hoje nós vamos estar aqui, queremos te louvar, Deus, pelo tempo é dela, Deus, 10 anos, tem Deus, com certeza, muitas histórias da vida se contaram, Deus, nós te louvamos, queira contar, levando sobre ter sustentado elas, tenho certeza que você, grande Pai dela, certamente fará. O Deus, diante de tantas desafio que ela tem, tem conseguido destacar a saúde da nossa irmã. O Senhor Deus que me restaure a sua saúde, seja ela graça e força. O Senhor não quiser me restaurar a saúde dela. O Senhor conceda a ela, Senhor, perseverança, ânimo, Senhor, para que ele para continuar, Deus, servindo o Senhor. Bem, diante dos desafios, como a questão financeira, seu sustento, Pai amado, o Senhor Deus, muita Pai, abandone os filhos, o Senhor levanta, o Senhor sustenta, Pai, Deus, oramos a Ti, dentro dessa certeza. Senhor Deus querido, supra a necessidade da nossa irmã, Pai, Deus, seja com elas financeiras, seja com elas Pai, emocionais, Pai, querido, especialmente, Deus, Deus, garantir que ela possa retornar dentro da legalidade. Oh Deus, abre as portas, levanta a pessoa, Deus, possa se dar condições dela de Espírito. Cuida dela, Senhor. Deus, nada para ti, Senhor, é impossível, Pai. Nada para nós, Senhor, um problema tão pequeno que se espera. Mas, Senhor, é um Deus muito grande, muito poderoso, e até foge da nossa capacidade, Senhor, de apenas imaginar a grandeza do teu Rei, Pai.
Deus, certamente, Pai querido, o Senhor está disposto a dedicar-se, Senhor Jesus, um pouquinho do teu poder, a nosso favor, Pai querido, abençoando, milagres, maravilhas, Deus, que o teu nome vai ser glorificado. Assim dedico todas as necessidades da sua vida, Pai. A graça bendita sobre ela. Estendemos, Pai. Deus, a tua misericórdia do povo necessitando, Deus, quanta necessidade do Senhor, Deus. Apenas 12,20%, Deus, do evangelho naquela região. Entre esses, Senhor, deve ter uma porcentagem de não atuante, Pai. Deus amado, como é que no Brasil, em todos os lugares. Misericórdia, Pai, te pedimos. Senhor, a Bíblia pede nossa vida. O Senhor despede, Pai, pelo compromisso do Espírito vai terminar, Deus. Pai, que ele vai conseguir, Deus. O coração dos nossos irmãos, Senhor, Pai. Deus amado, eu te peço que o Senhor levante outros funcionários. Que o Senhor despede e fortaleça. O povo de Deus se encontra assim, Jesus, Pai, que ele vai Deus, falando da situação econômica, financeira daquele país. Tem misericórdia também, Senhor. Move-se, Jesus, poder público para olhar com justiça, Senhor, mais com compromisso para aquelas pessoas que ali vivem com uma situação tão miserável. Deus, pedimos, Senhor, por favor, Deus, opera o milagre, Senhor. Opera, Deus, Senhor. Deus, desperta, levanta, Senhor, supra, Senhor amado, que o teu nome tudo venha a ser glorificado na vida. Assim pedimos ao Senhor, Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda tem mais uma música mais importante, para nós louvarmos ao Senhor. E você ainda lembra, pode pensar todo dia que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Missões nos remete para isso, né? As pessoas que estão por aí pregando, utilizando esses povos tão difíceis, porque o Senhor também salva aqui, salva em outros países, vamos tirar essa daí do fundo do baú, essa música. Mas eu precisava encontrar aqui, me ajudem aí. Mas vamos cantar, porque a gente sabe que Jesus vai voltar, né? Qualquer hora, não sabemos o dia nem a hora que ele vai voltar. Vamos louvar o Senhor. Sei que Jesus voltará, tudo será Senhor. Estou certo, porém, que eu me esqueci. Sei que esse dia será maravilhoso. Todos que olhar em volta e ver você também eu direi aquele que me deu eterna quero viver como quem tinha minha esperança. Se virar, você é amigo também. Vamos esperar você. É preciso também o coração e cantar. Como será? Eu também.
Então, boa noite, irmãos, nosso culto presencial, e também aos nossos irmãos que estão em casa. Nós temos lutado, batalhado aí para fazer as gravações, para disponibilizar para os irmãos assistirem em casa e também depois gravado, mas não tem sido fácil. Vamos orar para que Deus nos ajude nesse processo. Bem, vou pedir para a Yara me ajudar. Eu preparei essa palavra para hoje pela manhã, na verdade, mas como testemunho, que foi muito bom, mas ele foi extenso, né? Então, nós resolvemos dar uma outra palavra hoje pela manhã e aí guardei essa para compartilhar agora à noite. Crianças precisam de adultos, precisam para que possam ir bem, para que estejam bem. Por segurança, por alimento, por várias razões, as crianças precisam de adultos, porque são os adultos que tomam as decisões, são os adultos que determinam. Lembro quando eu era criança, até pelo menos meus 10 anos de idade, minha família morou em talvez umas 5 ou 6 casas. E nunca ninguém me perguntou, se tiver se mudar, o que tu acha? Né? Nunca ninguém me perguntou. Quando eu vi, já estava arrumando as coisas, né? E eu arrumava as minhas coisas também e não sei igual. Então, as crianças, elas são muito dependentes, elas precisam, os adultos que tomam as decisões. No livro de Josué tem um versículo muito conhecido, eu acho que vocês devem conhecer esse versículo. Imagino que pela nossa dificuldade com o projetor, não sei se a imagem está tão boa para vocês verem, né? Nem está. É a princípio. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo é muito conhecido e não é somente Josué, a sua esposa e seus filhos falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ali representava uma família muito maior, uma das tribos de Israel, na verdade. E quando ele falava eu e a minha família, a minha casa, ele estava falando de uma tribo inteira. E esse versículo é muito famoso, e Josué é muito famoso por conta dessa frase, mostrando alguém que tinha um poder, uma decisão, uma palavra, uma influência muito boa para a vida dos pequeninos. Né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como nós ouvimos hoje no testemunho da missionária Sulamita, ela falando na decisão do pai dela. Não, nós vamos ter culto doméstico, nós vamos orar, nós vamos para a igreja. Essa decisão do pai dela, quanto impacto produziu para toda uma família, 10 filhos. Eu conheço alguns desses 10, né? E realmente são missionários, são pastores. E netos, né, desse senhor também, são pastores, missionários, servos de Deus, por conta de uma decisão que alguém tomou. Mas há um alento para nós pecadores, para nós que não somos como Josué, que fraquejamos, porque nem sempre foi assim, nem sempre foi dessa forma. Quero convidar vocês a lerem comigo um texto paralelo na história de Josué, que é 1 Crônicas, capítulo 7. Primeiro livro de Crônicas. Não é esse o nosso texto de hoje, mas eu quero começar por aqui para dar uma palavra de ânimo e dizer que é possível a família, mesmo que não seja como essa família do pai, Josué, dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué, capítulo 7, o versículo 20, a partir do versículo 20, aparece aí a tribo, a família de Josué, que é a tribo de Efraim. Versículo 20 diz assim, era filho de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate. E aí nós vemos a introdução dessa família de Efraim, a família de Efraim. Nós vamos ler também o versículo 21. E de quem foi filho? Zebade.
e de quem foi filho? Sutela, e de quem? E ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, natural da terra, pois eles desceram para roubar o gado deles. Então, aqueles primeiros filhos de Efraim, da tribo de Efraim, 3 deles foram mortos, porque eles foram roubar o gado. Foram mortos porque foram roubar o gado. Continuando a leitura, versículo 22. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para consolar. Versículo 23. Depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. A casa não é um larzinho, né? É uma tribo toda. Então, as coisas iam ruim na casa dele, ia mal. Não estava nada bem naquela família, por conta de algumas cabeças, alguns adultos, alguns homens da primeira linhagem daquela família que eram maus e fizeram coisas erradas. Mas veja no final desse texto aqui, tá? No final da história de Efraim, no final da história desse homem, não vamos chegar no final totalmente, mas o versículo 27, veja lá. De quem foi filho Num? De quem foi filho? Josué da tribo de Efraim. Josué que mais tarde falou o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais tarde ele vai falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Agora ele já é um patriarca, agora ele já é um pai, um avô, e uma tribo toda junto com ele, e ele falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, o histórico daquela tribo antes, né, os primeiros daquela tribo, os filhos, os primeiros homens, os líderes, os cabeças, fizeram com que aquela família fosse mal. As coisas não estavam boas com aquela família. Nós aprendemos inicialmente com isso que Deus, ele precisa de um homem que diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para mudar qualquer história, de qualquer situação. Porque homens, adultos, mulheres, adultas, jovens, adultos, né? Ou até filhos maiores, os menores precisam, porque são as nossas decisões que vão determinar o futuro de muitas gerações. Josué quebra essa família ruim que ele tinha e ele então começa ali uma nova história. Adultos dirigem a família, crianças precisam da direção dos adultos. Hoje nós vamos ver uma necessidade suprida, uma necessidade crucial que as crianças têm, que todos temos. Qual será essa necessidade que nós vamos ver que vai ser suprida? Crianças precisam de adultos. Pode passar mais uma, tá? Eu acho que sim. Tá? Então, nós vamos ver uma necessidade suprida. E qual seria essa necessidade? O nosso texto de hoje não é Josué, não é Crônicas, tá? O nosso texto de hoje é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. E para ler um contexto maior, eu vou ler do 3 até o 5, mas o nosso versículo é o versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, na minha versão diz assim: dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria.
pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd também, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém. Que Deus nos abençoe, e esse é o nosso texto que vamos compartilhar hoje com vocês, enfatizando a ideia: crianças precisam de adultos, adultos precisam cuidar das crianças. E qual é a necessidade que foi suprida? Qual é aqui a necessidade que nós encontramos no jovem Timóteo, que foi suprido tanto pela sua mãe quanto pela sua avó, e aqui nós vemos Paulo também entrando nesse processo. A fé. A fé. A fé, então, ela foi suprida na vida de Timóteo, e é algo que é extremamente necessário ser suprido em todos, e especialmente na vida das crianças, tá? Nós vemos aqui um filho, um neto, um discípulo, Timóteo. Nesse contexto aqui, ele já não era mais uma criança. Mas quando nós vemos Paulo testemunhar que a sua mãe, a sua avó tinham uma fé, e essa fé foi implantada no coração dele, naturalmente nós vamos pensar em Timóteo desde a sua infância. Desde a sua infância. E esses adultos, então, supriram. O que é essa fé sem fingimento que aparece aí no versículo 5? Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. O que é? Primeiramente, a fé. A fé, ela pode ser um dogma. O que é a fé ser um dogma? Ser um dogma, a fé significa que ela pode ser alguma prática religiosa. Eu faço peregrinações, essa é a minha fé. Tá? Eu faço orações, e essa é a minha fé. Eu acordo e olho para o sol, essa é a minha fé. Então, a fé, ela pode ser um dogma, ela pode ser práticas, ela pode ter utensílios, ter objetos da fé. A fé, ela pode ser, então, um dogma. Como também a fé, ela pode ser uma confiança em Deus, uma dedicação a Deus, uma esperança em Deus. E aí nós temos duas coisas distintas, porque ela pode se tornar algo materializado, quando é um dogma, e ela pode se tornar algo espiritual, quando é uma confiança em Deus invisível, como nós vemos relatado lá em Hebreus. E é dessa fé que nós estamos falando, essa confiança em Deus, tá? E aqui essa fé que é confiar por conhecer. Interessante porque essa palavra fé aqui, ela tem essa ideia, pistões, né, do texto original, que é confiar por conhecer. Confiar porque conhece. Eu quero ler alguns textos aí com vocês, para a gente poder entender e pensar junto sobre, primeiramente, a questão da fé, que é a fé verdadeira, ela é baseada em alguém que conhece. Em Atos, capítulo 8, nós temos uma história chamada de Filipe e Eunuco. Filipe e Eunuco. Veja lá comigo assim, um pedacinho dessa história. Nós vamos ver apenas alguns versículos aqui. Atos, capítulo 8, versículo 30 e 31. Na minha versão diz assim, Atos 8, versículo 30 e versículo 31. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vês lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a entrar e sentar-se junto dele, ou junto a ele. Como é que eu posso conhecer se ninguém me explicar? O Salmo 19, que é um paralelo do Salmo 119, né? É o irmão caçula, né? É o irmão menor do Salmo 119, que é o grandão, né? O Salmo com muitos versículos. O Salmo 19, ele começa falando que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia, não há linguagem, não há palavras, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Essa é a primeira forma de compreender a existência de Deus. O eunuco, ele sabia que existia um Deus. Ele peregrinava para Jerusalém. Ele estava voltando da sua peregrinação. E aí, Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? Eu não entendo. Eu sei que existe um Deus, mas eu não entendo.
Eu não sei. Ele tinha uma fé dogmática, porque ele era um religioso, mas ele não tinha uma fé por conhecer a Deus. A segunda parte do Salmo 19 que eu mencionei, ela fala que a lei do Senhor é perfeita, o mandamento do Senhor é fiel, os juízos do Senhor são verdadeiros. Lá vai dizer que ele dá alegria, dá conhecimento, ele cura a alma. Ou seja, somente o conhecimento de Deus, não pelas coisas contemplativas que foram criadas. Tem sol, então existe um Deus. Tem chuva, então existe um Deus. Isso não leva ninguém à salvação, isso não leva ninguém a conhecer de fato a Deus. Deus é conhecido pela revelação da sua palavra. E o eunuco aqui, se encontrando com Filipe, e Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? Não, se ninguém me explicar, eu não vou entender. Eu tenho uma fé dogmática, mas eu não conheço de fato esse Deus. Então, é um exemplo para nós entendermos o que é essa fé que nós precisamos ter. É uma fé de quem realmente conhece a Deus. Uma fé sem fingimento, como diz o texto que nós estamos estudando, que é o texto de 2 Timóteo. Uma fé sem fingimento. E essa fé sem fingimento, ela também aparece como um exemplo em outro momento da vida de Filipe. Só que agora não é Filipe eunuco, é Filipe e Natanael. Está lá em João, capítulo 1. Então, você vira algumas páginas da sua Bíblia, procura João, no capítulo 1, bem no início do chamado dos primeiros discípulos de Jesus, aqui relatado pelo Evangelho de João. Nós vamos encontrar, então, no versículo 45, João 1, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 45, diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Achamos. Agora não é mais dogmático. Nós tivemos um contato, nós conhecemos. E eu queria que você conhecesse também Natanael. Versículo 47, veja lá comigo. Então ele leva até Jesus e veja lá comigo, versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ou seja, no contexto israelita, ele era autêntico. Ele não era um israelita falso. Ele era um israelita autêntico. Existiam várias formas de alguém ser um israelita falsificado. Uma delas é não estar na genealogia, é não ter descendência e dizer que tem. Outra era não viver uma vida prática, de memorização da Torá, que é a lei do Velho Testamento, até o ensino para os filhos e uma série de outras questões. E Jesus olha para ele e diz: esse é um israelita genuíno. Esse tem uma fé israelita que não é falsa, genuína. E lá na frente, então, ele vai se voltar ao Senhor e ter uma fé no Messias prometido em Jesus Cristo. E não só um israelita que não tem dolo, mas também um cristão que não tem dolo. Por quê? Porque ele tinha uma fé sem fingimento. Era uma fé que era comprovável pela sua prática. Então, o que é a fé? A fé verdadeira, ela parte de um conhecimento e de um relacionamento com Deus. Toda fé que não envolve conhecimento e relacionamento com Deus, ela é uma fé falsa, ela é dogmática, ela é apenas cerimonial. A palavra de Deus fala sobre várias formas de fé. Se nós olharmos lá em Tiago, eu quero convidar vocês a olharem comigo, Tiago, carta de Tiago. Tiago, ele tem uma seção que ele vai falar só sobre a fé. Tá? E aí nós podemos observar no capítulo 2 de Tiago. Tiago, capítulo 2. Nós vamos ver primeiro o versículo 19. Crês tu? Crê é fé, tá? Crê é a fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem.
Até os demônios creem, ou seja, até os demônios têm fé e tremem. É uma fé de demônio. O que é uma fé de demônio? Sabe, irmãos, eu não estou falando isso para produzir nenhum tipo de efeito de assustar ninguém. Mas a Bíblia diz que existe uma fé de demônio, está aqui e ali, e eu creio que você também leu. E o que é uma fé de demônio? Uma fé de demônio é uma fé intelectual. É uma fé de alguém que sabe que existe, mas não conhece. Não se volta, não se dedica, não é fiel, não serve. Eu sei que existe, mas eu não me prostro perante ele. É uma fé de Satanás, de demônio. Ele sabe que Deus existe. Ele até tem medo de Deus, mas ele não se dobra a Deus. É uma fé intelectual. O próprio Tiago aqui também vai falar sobre uma outra forma de fé. Capítulo 2, versículo 26. Ainda no capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Outra fé. Que fé é essa aqui? A fé morta. A fé morta. Ele fala, há uma fé de demônios e há uma fé morta. A fé morta é aquela que a pessoa diz que crê em Deus, tá? Só que não obedece a Deus. Não vive o que Deus ordenou para que vivesse. Porque aqui está falando sobre a fé sem obras é morta. As minhas obras, elas têm que ser de acordo com a fé que eu tenho. As minhas obras têm que estar em sintonia com o que eu creio. Voltando para Timóteo, capítulo, 2 Timóteo, capítulo 2, que é onde nós estamos estudando. Veja comigo o que Paulo fala nesse mesmo capítulo, versículo 12. 2 Timóteo 1, versículo. Olha o que Paulo diz aqui. E nós cantamos isso. Não hoje, mas nós cantamos. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Que fé maravilhosa é essa? É a fé que aquela mãe, é aquela avó tinha. É a fé que se manifesta na vida de Timóteo. Inicialmente como criança e depois como um jovem pastor. Um jovem pastor. Nós vamos olhar agora para, tendo entendido o que é essa fé sem fingimento, vamos olhar agora para o texto do versículo 5 que nós lemos anteriormente, 2 Timóteo 1, versículo 5. E nós vamos ver, então, 3 tarefas que os adultos devem fazer. 3 tarefas para que a fé das crianças, a fé dos pequeninos, a fé dos pequenos Timóteos, ela possa realmente brotar e seja uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé de relacionamento com Deus, não uma fé de demônios, não uma fé morta. Quais são as atitudes que nós, adultos, devemos ter? O que esse versículo simples aí nos ensina? A primeira coisa que ele nos ensina é, capítulo 1, versículo 5. A primeira coisa é possuir a fé. O texto mesmo diz, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou. Marque essa palavra na sua Bíblia, se é que tem essa palavra aí, né? Pode estar em outra tradução. Habitou. Essa palavra ela é rica, ela nos ensina muito. Primeiro, eu tenho que possuir essa fé. Se eu quero abençoar, ajudar, mudar a vida de uma criança, mudar a vida da minha família, mudar a história de uma geração, eu preciso possuir essa fé. Essa fé, ela habitou em tua mãe, em tua avó. A palavra habitou aqui, ela dá a ideia de que está e influencia. É algo que está e que influencia.
Já viram o quanto o chuchu influencia na sopa? O que vocês acham? Influencia muito na sopa, o chuchu? Não? Nada. Não influencia em nada. Agora, coloca a beterraba e vê o que vai acontecer com a sopa. O que é que acontece com a sopa? Ela muda de cor, né? Ela muda de cor. Quando Paulo fala assim, olha, a fé habita, ou habitava, já habitou na mãe e na avó, a ideia de habitar é que está e influencia. Não é somente ter a fé, é ter a fé e essa fé causar alguma coisa na minha vida. Essa fé produzir algo na minha vida. A fé não só está, ela está e ela muda alguma coisa. Ela altera alguma coisa. É isso que acontece. Isso significa essa palavra habitar. Essa fé que habita, ela habita na tua mãe, habita na tua avó. E essa fé, ela influenciou a vida dela de uma forma impressionante. É uma fé que ela condiz com os atos, ou seja, ela atinge meus atos. Onde eu estiver, eu vivo correspondente à minha fé. Com as minhas amizades, com o meu relacionamento familiar, quando eu estou no supermercado, quando eu estou no banco, quando eu estou na rua, quando eu estou no trânsito, onde eu estou, a fé, ela influencia a minha vida. Isso é a fé que habitou. Em primeiro lugar, nós temos que possuir essa fé, temos que ter essa fé. É uma fé que ela tem que corresponder com os nossos atos e palavras. É uma fé que ela aparece no nosso procedimento, ela aparece nas nossas palavras, ela se torna evidente, esse tem fé, essa tem fé. É evidente na nossa vida. Lembra que nós estamos estudando em Efésios? E uma das frases lá de Hernandes Dias Lopes é: o que nós cremos determina, eu já falei tantas vezes, talvez alguém saiba já, né? O que nós cremos determina o que nós vivemos, o que nós fazemos. E isso não é só para aquele que tem a fé genuína, até para aquele que tem uma fé de demônio também, até para aquele que tem uma fé morta também. Por quê? Porque a fé dessas pessoas, ou a fé que você tem, ela influencia a sua vida. E essa fé genuína habitou na mãe, habitou na avó. E a primeira lição que nós aprendemos é que nós temos que ter essa fé, possuir essa fé genuína. A segunda lição que nós aprendemos nesse versículo, que além de possuir a fé genuína, a fé sem fingimento, nós temos também que passar a fé sem fingimento. Eu preciso possuir, mas eu preciso também passar. Versículo 5, é o mesmo que estamos lendo, né? Ainda. Passar pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, tá? A mesma que, olha essa outra palavra aqui, primeiramente. Essa palavra tem uma raiz, da mesma raiz da nossa esperança da ressurreição. A Bíblia diz que Jesus é o quê? Dos mortos, daqueles que vão ressuscitar. Ele é o quê? A primícia. Não é isso? Ou seja, Jesus é o primeiro de uma leva de outros que virão. E a mesma ideia que nós temos aqui. A fé genuína, ela não é para guardar, ela não é somente para ficar, ela é a primeiramente esteve na tua mãe, esteve na tua avó. Por quê? Porque depois do 1 vem o 2, vem o 3, vem o 4, vem o 5, vem o 6, porque ela não é para ficar, ela é para ser passada adiante. Ela é para ser passada adiante. Primeiramente, em você. É um princípio até de combate à idolatria de que Maria só teve Jesus como filho. Porque quando a palavra de Deus diz que Jesus é filho de Maria, lá no nascimento dele, quase em todos os evangelhos, você pode ver depois, você vai encontrar, diz que nasceu Jesus, o seu primogênito. Quando fala que é filho de Maria, diz que ele é primogênito. O que significa primogênito? Significa que teve o segundo, o terceiro, o quarto e quinto. Mas quando diz que Jesus é filho de Deus, a expressão muda. Não é primogênito, é unigênito.
unigênito. Por que unigênito? E o que significa isso? É porque só tem um. Só tem um. A fé primeiramente habitou, não foi unigenitamente, né? Vamos usar essa expressão que essa nem existe. Agora já existe, né? Que eu falei. Mas não é uma fé única que eu vou ter para mim ficar comigo. Eu sou apenas o primeiro. Como eu já ouvi tantos e muitos testemunhos, louvado seja Deus, de alguém na família que é o primeiro que aceita Jesus, e depois vem o seu outro irmão, depois vem a sua mãe, depois vem o pai, e assim vai. Não é para ficar, vem para o primeiro, é para passar para outros. Nós não somos detentores da salvação, nós somos canais de bênção. Eu sou apenas um canal, apenas passa por mim para atingir o outro. Então, a segunda lição que nós devemos aprender aqui nesse texto é que a fé genuína, ela é para passar adiante. Passar a fé. A fé que Deus nos deu, ela não é nossa. É para passar adiante. Em terceiro e último lugar, nesse mesmo versículo, tá? Nós vemos que a fé genuína, além de nós termos que possuir a fé, passar a fé, nós temos também que pesar a fé. Pesar é uma forma de aferição, né? Nós podemos medir, podemos, sei lá, fazer outras formas de aferição aí. Mas eu vou falar sobre pesar para acompanhar, né? A nossa linha de raciocínio. Para ficar um pouquinho lógico, né? Possuir, passar, pesar. Ajuda um pouco, pelo menos a mim. Pesar a fé. Pesar a fé é avaliar a fé, é considerar. Voltemos para o versículo 5. Pela recordação que guardo da tua fé. A recordação que guardo da tua fé. Aqui o apóstolo Paulo falando. O que é essa recordação que guardo nesse versículo 5? É que a fé genuína, ela era marcante. Sabe, essa recordação que guardo, que Paulo fala aqui, não é meramente uma lembrança de vez em quando. Parece que é algo que marca a pessoa, marca. Aquilo que realmente a gente lembra porque foi marcado por aquilo. Aquilo que realmente ficou como uma marca. E Paulo diz, olha, eu fui marcado pela tua fé. Aconteceu alguma coisa você fez, alguma coisa você falou, alguma coisa você viveu que me impressionou. E eu guardo a recordação. Eu estou marcado pela sua fé. Onde eu estiver, em que lugar eu estiver, eu vou sempre lembrar porque eu estou marcado pela sua fé. Foi o que Paulo testemunhou aqui. Foi o que ele falou. Tá? É uma marca, uma cicatriz, é um sinal, é algo marcante. Foi isso que aconteceu. Avalie a fé dos pequeninos, porque nós estamos falando dele, porque primeiro nós temos que ter essa fé. Primeiro nós temos que passar essa fé para os pequeninos. Mas nós temos que avaliar. Os pequeninos têm feito coisas marcantes que a gente pode dizer, olha, está vendo a fé dele aí? É a fé genuína. Ele falou a verdade. Ele foi honesto. Ele testemunhou. Né? O pequenininho obedeceu. É uma evidência de que a fé genuína está no coração dele. E aqui nós temos que pesar a fé. Porque nós estamos ensinando, nós estamos falando, nós estamos pregando, estamos levando essa fé até os confins da terra. Mas tem uma hora que a gente tem que falar, peraí, alguma coisa marcante aí nesse negócio? Será que a pessoa diz que recebeu a fé e não mudou nada na sua vida? Não altera nada? Não acontece nada? Pesar, medir, avaliar. Dá para lembrar?
pesar, analisando essa recordação que guardo, também tem mais uma outra parte. A parte final do versículo 5. Estou certo que também em ti. Estou certo. São duas palavrinhas também muito importantes de avaliação. Eu estou certo. Essa palavra certo significa convencido. Eu estou persuadido. Eu estou certo. Eu estou convicto. Eu não tenho dúvida de que essa fé está em você, Timóteo, de que essa fé está nos nossos pequeninos. Por quê? Porque eu tenho essa fé. Por quê? Porque eu passei essa fé. E agora eu estou examinando. Eu estou certo. Eu estou convencido. Eu estou persuadido que essa criança, esse jovem, tem a fé genuína. Não só pela lembrança, né? Não só pelo que eu lembro lá de alguma coisa que aconteceu, mas é pelo que eu vejo, pelo que eu ouço. Eu estou certo, persuadido que essa criança, que essa pessoa tem a fé genuína. A fé bate com as obras e eu vi, e eu estou convencido. Avalie. Dá para convencer? Né? Será que a fé que nós vemos nos nossos pequeninos nos convence? Ou será que nós temos visto algumas atitudes e algumas palavras e algumas desobediências que pode ligar uma luz e nos dar dúvidas? Porque se isso acontecer, o problema não está no pequenininho. É claro, o problema é todo dele. Mas o problema está na fonte. Eu tenho a fé genuína? Eu estou transmitindo a fé genuína? Porque agora eu quero cobrar a fé genuína. Então, eu tenho que avaliar. Eu me convenci de que é crente, de que conhece a Deus, de que tem uma fé de alguém que escutou e que compreendeu e que conhece a Deus. Nós temos algumas aplicações, só que antes das aplicações, eu quero ler um outro texto com vocês, e eu garanto que é o texto final, tá? Em Atos capítulo 16, porque esse texto é que vai contar a história em Atos dessa família de quem nós estamos falando, tá? Essa família que nós estamos falando. Atos 16, versículo 1 até o versículo 3. Atos 16, de 1 a 3. Essa é a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo já estava adiantado no seu ministério quando ele conheceu o jovem Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos de Listra e de Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Quando eu li esse texto, eu lembrei da história de Josué. E os seus antepassados, seus pais, da tribo de Efraim, naquela primeira geração, eram ladrões, foram roubar boi e foram assassinados. E o próprio pai diz: a família não vai bem. A família não vai bem. Olhamos para Timóteo e vemos que sua mãe, sua avó e ele mesmo tinham uma fé genuína, sem fingimento. Nós vemos o pobre garoto, criança, adolescente, depois jovem, pastor e missionário, sofrendo as penalidades de um pai que não era crente. De um pai que não era crente. O texto deixa claro
né? Que a sua mãe, ela era uma judia crente, mas o seu pai era grego. Provavelmente ele não era crente. O próprio contexto fala sobre isso. Tá? Versículo 3, o texto que nós lemos na parte final, todos sabiam que seu pai era grego. Todos sabiam. E por isso o pobre garoto teve que até ser circuncidado, né? Sofrer uma cirurgia no seu prepúcio, para que ele pudesse ter liberdade para pregar o evangelho entre os judeus. A família não ia bem. A família também não ia bem. Mas aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquele missionário, aquele pastor Timóteo, recebeu da sua mãe, da sua avó, uma fé genuína, sem fingimento, uma fé verdadeira que operava na vida delas, que elas tinham, que elas possuíam, e elas passaram. E depois Paulo foi lá, viu, relacionou com ele e confirmou, ele tem essa fé genuína. Eu estou convencido e eu quero ele comigo para trabalhar na minha viagem missionária, na sua segunda viagem missionária. Ele já nem tinha Barnabé e ele precisava de alguém que o ajudasse. Cabe aqui, então, nós fazermos as nossas aplicações avaliativas. Em primeiro lugar, a pergunta é: você possui uma fé genuína? Uma pergunta dura, uma pergunta séria. Porque a sua fé ela vai corresponder com os seus atos. E a Bíblia diz que a fé, que se não for genuína, ela pode ser uma fé intelectual, de demônios, que conhecem, mas não se dobram a Deus. Que pode ser uma fé morta, de alguém que diz que é crente, mas não vive como crente. Isso é horrível, isso é terrível. E nós devemos, então, tomar cuidado para, primeiramente, saber: eu tenho essa fé genuína? É ela que move o meu coração? Em segundo lugar, segunda aplicação, tá? Eu coloquei uma expressão aí, talvez deve estar aqui, de um texto que eu não usei. Na verdade, um ponto que eu pulei aqui numa mensagem, eu esqueci que está lá na aplicação, né? Então, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, Josué, né? Lembra de Josué que nós já falamos? Disse para 12 príncipes, 12 homens das 12 tribos de Israel, cada um pegar uma pedra, e não era pedrinha não, pedra grande, do meio do Rio Jordão, para levar até o acampamento, e lá eles erigiram um altar de pedras, 12 pedras. E Deus vai dizer lá para eles: isso é para quando os filhos de vocês perguntarem: o que é isso, pai? Vocês vão dizer: nós atravessamos por esse Jordão como em terra seca, e do meio deles tiramos essa pedra, porque Deus nos guiou até a terra prometida. Vocês vão testemunhar de Deus. E aqui, quando eu coloco essa pergunta aí, né? Você empilha pedras para as crianças? Você tem transmitido a fé para as crianças, para os pequeninos? E quando eu falo para a criança, eu quero deixar claro aqui para vocês: tem criança menor sempre, né? Você tem 10 anos, tem alguém que é menor que você. Ah, mas eu tenho só 7 anos. Tem alguém que ainda é menor que você, né? Você tem empilhado pedras, aberto o sinal, mostrado, iluminado, né? Dado sinais aí para que alguém conheça a Deus verdadeiramente. Você tem mostrado, passado a fé. Em terceiro lugar, na aplicação, você avalia a fé dos pequeninos ou você deixa passar? Você deixa passar. Você não se importa. Você até faz de conta que não viu, que não ouviu. Né? Aquela rebeldia, aquela atitude, aquela maldade, aquela mentira, aquele roubo, né? Você até passa panos, né?
e abafa o caso? Ou será que você tem se esmerado para forjar no coração uma fé genuína, avaliado que fé está no coração dessa criança, que fé está no coração desse adolescente, que fé está no coração desse jovem? Qual será essa fé? Isso incomoda você, você se importa, você se preocupa com isso? Paulo avaliou a fé de Timóteo e ele disse: ele tem a mesma fé da mãe, a mesma fé da mãe, uma fé sem fingimento. Tinha mais um versículo. Em último lugar, né? O desafio de Mateus 18. Eu falei que aquele era o último, então não vou mencionar Mateus 18. Mas Mateus 18 ele vai dizer: ai daquele que quiser perder um só dos pequeninos. Ai daquele que atrapalhar a salvação de um pequenino. Seria melhor que amarrasse uma corda de moinho ao pescoço e se lançasse ao mar. Então, Deus, sim, traz uma grande responsabilidade sobre a igreja do Senhor em relação aos pequeninos, sobre a família, sobre os nossos sobrinhos, sobrinhas, não sei, neto, neta, não sei, sobre os pequeninos que nós encontramos na rua, na vizinhança. Deus chama a nossa atenção para isso. Ai de nós, se nós atrapalharmos um desses pequenos. Deus nos ajude com o desafio, primeiro, de possuir uma fé sem fingimento. Segundo, passar uma fé sem fingimento. E terceiro, ter a hombridade de pesar, de medir, de avaliar a fé sem fingimento. Vamos lá. Senhor, que desafio da tua palavra a nós. Mas mesmo assim é uma palavra de graça e misericórdia, porque aquele jovem que tinha fé genuína da mãe e da avó, ele não recebeu isso de toda a sua família. E mesmo Josué, que dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, teve lá nos seus ancestrais família inteira que foi morta, assassinada por causa de um roubo. Isso significa que a tua misericórdia nos alcança. O Senhor pode nos ajudar. Então, peço a tua ajuda para a minha vida, para a vida de meus irmãos e irmãs, principalmente nós que somos maiores, adultos, até mesmo aqueles que já são adolescentes ou crianças maiores. Ajuda-nos, primeiramente, Senhor, a não termos uma fé terrível de demônio ou morta. Nós temos uma fé que se move no nosso coração e que aparece nas nossas atitudes, nos nossos lábios. Também, Senhor, ajuda-nos a transmitirmos essa fé, passarmos para os outros, porque ela não é só para nós. E ajuda-nos, Senhor, a, na mutualidade, exortarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, avaliarmos a fé uns dos outros, para que todos sejamos aprovados na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já concluindo, só os avisos. Se vocês observaram o nosso calendário, que eu coloquei, calendário de outubro, eu coloquei lá no grupo da WhatsApp. Próximo domingo, dia 18, nós teremos uma assembleia aqui na igreja. Tá? Nós vamos ter 9 horas a nossa EBD, vai direto para o estudo, porque eu não quero terminar o ano sem terminar Efésios. Então, está faltando ainda algumas lições. Eu quero terminar Efésios. Então, por isso, nós vamos ter 1 hora, 45 minutos de estudo.
Vamos começar às 9, diretamente o estudo bíblico, assim como nas classes das crianças também. E às 10 horas, nós teremos a nossa assembleia. É uma assembleia única, de um só assunto, tá? Que é a nossa aprovação do Estatuto da Igreja, agora como uma igreja autônoma, agora como uma igreja sem o processo de filiação. Como uma igreja autônoma, nós vamos trazer o Estatuto para aprovação, para que imediatamente nós possamos reconhecê-lo em cartório e dar entrada no processo na Receita Federal para que a igreja tenha o seu CNPJ. Então, nós precisamos aprovar. Então, essa reunião de domingo de manhã, às 10 horas, essa reunião específica para os membros chamados de membros arrolados. São aqueles que estão ali no rol de membro, de acordo com a atualização que foi feita. Então, todos os membros arrolados devem estar para esta reunião às 10 horas da manhã. E quarta-feira, à noite do domingo, o culto normal. Quarta-feira, o nosso culto da família pelo Zoom, da internet, mas eu estou orando muito ao Senhor para que os irmãos comecem a vir para a igreja, né? Domingo à noite, não tem mais lista, né? Aí os irmãos pensaram que não tem mais lista, não vai ter culto. Não, não tem lista, justamente para virem livremente os irmãos. De manhã, tem a restrição por conta do nosso grupo de risco, a gente mantém as restrições com 25 vagas para os outros irmãos, tá? Um lado para os nossos irmãos no grupo de risco e outro lado para os 25 que se inscreverem e vierem para o culto da manhã. Dia 13, terça-feira, vai ter reunião das mulheres, tá, irmãs? E na mesma semana, dia 16, sexta-feira, também. Então, será duas reuniões, 2 cultos na mesma semana, terça e sexta-feira, através do aplicativo Zoom, tá? Então, vai ser colocado naturalmente lá o link e as irmãs vão poder acompanhar. Então, irmãos, esses são os nossos avisos na nossa igreja. Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar. Eu não sei os irmãos que estão em casa, podem ficar em pé, né? Eu já vou orar, de verdade. Estão duvidando de mim, né? Mas vocês não querem ficar em pé, não é melhor para ficar um pouco, né? Os irmãos que trouxeram suas ofertas, depositam no gasofilaço na saída. Pode ser na entrada também, não tem problema. O fato é que não vai ter, por um bom tempo, aqui na frente, um cântico para ofertar. Vai ser sempre lá por um tempo. E a oferta missionária, né? Os irmãos que trouxeram, coloquem lá. E se algum irmão em casa tiver a sua oferta missionária, não pode vir de manhã nem agora à noite, pode acionar o Aldair, tá? E a gente vai providenciar e trazer a sua oferta missionária para ajudar os nossos seminaristas. Bom, vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor por nossas vidas. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós e que nos conduz segundo a tua vontade, Senhor. Agora, Pai, daqui a pouquinho vamos embora para casa e vamos iniciar uma semana com atividades. Pedimos então que o Senhor nos ajude. Olha as nossas crianças, Pai, aquelas que estudam em casa, aquelas que vão estudar na escola, mesmo no colégio, aquelas que, ó Deus, estão em casa simplesmente. Guarda nossas crianças, Senhor, por favor. Protege nossas crianças do mal, da violência, de tantas coisas que tentam contra a vida delas, Senhor. Dos riscos na internet, Pai, das pessoas que procuram mal para as nossas crianças. E ajuda-nos também, os pais, Senhor, a igreja do Senhor, o povo do Senhor que está nessa peregrinação juntos ao lar celestial. Ajuda-nos a protegermos essas crianças e guiá-las para perto de Ti, para que Te conheçam, para que Te amem, para que tenham a fé genuína no Senhor. Pai querido, olha os nossos adolescentes e jovens. Meu Deus, muitas vezes, Senhor, a carne
este mundo tenebroso, terrível, e as investidas do inimigo, ó Pai, podem vir duramente contra nossos jovens e adolescentes. O vigor da juventude, Pai, as habilidades da juventude, Senhor. Abençoa para que, com todas essas possibilidades, a força de ingerência maior no coração, na mente, na vida desses adolescentes, desses jovens, seja o Espírito Santo do Senhor, para que eles lembrem do Senhor nos dias da mocidade, para que eles dediquem, ó Deus, os seus bens, o seu esforço, as suas habilidades, a sua força, meu Deus, para a honra e a glória do teu nome. E ao invés deles serem, ó Deus, influenciados, ao invés deles serem, ó Deus, conduzidos por amizades ou por este mundo, eles sejam sal e luz neste mundo, para a honra e a glória do teu nome. Pai querido, olha os nossos casais, o esposo, a esposa, luta, Senhor, nesses dias. Pai querido, muitas vezes o egoísmo, muitas vezes, Senhor, a prepotência, Senhor, muitas vezes, ó Deus, a preguiça, ou tantas outras coisas podem inclinar o relacionamento do casal. Meu Deus, ajuda para que aquela aliança feita no altar do Senhor fique firme, Senhor, perdure, esteja acima de todas as forças de ingerência prejudiciais, Pai, ao casamento. Mas que eles lembrem de amar, de cuidar, de proteger, de ser fiel a Deus, um para com o outro. Assim, Senhor, guarde nossos irmãos e irmãs em várias circunstâncias que nós não sabemos, muitas vezes uma enfermidade, muitas vezes, uma necessidade, Pai. A falta de um emprego, a falta de um sustento, Senhor, a falta de uma saúde, a busca, Senhor, de um trabalho, a busca de uma consulta médica, ó Deus. Mas que, com tudo isso, o Senhor nos ajude para não deixarmos o Senhor. E que o Senhor nos conduza, segundo a boa mão do Senhor, para uma semana frutífera, abençoada, guardada, guiada pelo Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre nossas vidas, nesses dias, até a gloriosa vinda do Senhor. E em teu nome mesmo, é que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe esse passo, mesmo com a pandemia e o afastamento, mas que você possa salvar em nome de Deus. Amém. Que Deus te abençoe.